Queria falar umas palavras. Alguém precisa de português aqui? Vocês entendem inglês? Vocês entendem inglês? Mais ou menos. Tá, vou trazer pra você. Hoje é dia 10. Faz 2 dias que foi o aparecimento. Por favor? Foi dia do Vrakeshwara Pandita. E Vrakeshwara Pandita, associado eterno de Mahaprabhu, foi dia dele. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Vrakeshwara Pandita. Ele era muito próximo, querido Mahaprabhu. Chega aqui, Brad. Especialmente quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu estava dançando e cantando na casa de Srivas Thakur. Vrakeshwara Pandita, ele vinha na casa de Srivas Thakur e dançava e cantava também. Consegue ver? Vrakeshwara Pandita, ele, quando ele dançava, todo mundo ficava encantado. 72 hours, Por 72 horas, ele continuamente dançava e cantava. Quantas horas você consegue ficar dançando? Por quantas horas? Vrakeshwara Pandita, ele dançava por 72 horas sem parar. 72 horas sem parar. A associação eterna de Mahaprabhu. Especialmente, ele tem muito amor e afeição pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Sempre absorto em Sacinandana Gaura Hari. Uma vez, Devananda Pandit, em Navadvipa Dham, Devananda Pandita deu um belíssimo Bhagavad Gita. Devananda Pandit, ele era muito erudito, muito versado nas escrituras. E ele... Adelante. Ele era um grande orador do Bhagavatam. Prabhakta significa que ele era um grande orador, ele falava muito bem o Bhagavatam. Ele era muito famoso em Navadvipa Dham. Ele fazia um Bhagavad Gita e muita gente vinha de Vrakeshwara Pandita. Ele falava Bhagavad Gita com diferentes melodias, um lirismo belíssimo. Um verso ele recitava em diferentes melodias. Ele também tinha muito conhecimento do sânscrito. Pandita significa alguém que tem muito conhecimento sobre o sânscrito, a gramática sânscrita. Dessa forma, eles conseguem explicar qualquer verso, qualquer significado. Um verso consegue explicar com vários significados. Sarvabhauma Bhattacharya, ele era muito erudito. Quando Sarvabhauma Bhattacharya estava discutindo um verso com Mahaprabhu, qual era o verso? Atmaramam Chamunaya. Sarvabhauma Bhattacharya explicou esse verso com 9 formas diferentes. Quantas formas? 9. E Mahaprabhu, sem nem falar o significado que ele tinha falado, que Sarvabhauma tinha falado, Mahaprabhu explicou 8 significados a mais. E o mesmo verso depois Mahaprabhu explicou para Sanatana Goswami. Mais 64 significados para esse verso. Apenas para um verso. Olha quantos significados.
Because Sanskrit word is very complicated. Porque sânscrito é algo muito complicado. Vyakaran, you can De acordo com a gramática, explain many. tem vários significados. So Devananda Pandit, he was great scholar. Devananda Pandita era muito erudito em sânscrito. Tinha muito conhecimento em sânscrito. Por isso, ele deu um belíssimo Harikatha. Uma vez, ele deu Bhagavad Gita em português. Qual Katha que especialmente que ele deu? Gopi Gita. Sobre Viraha, a separação. Nesse momento, Srivas Thakur veio. Quando Srivas ouviu Gopi Gita, Srivas começou a chorar. Muito alto, muito alto. Permissão no português. Será que dá? Vai falhar outro? Srivas estava chorando muito. E aí, todo mundo da plateia pensou: essa nova pessoa que chegou para ouvir o Harikatha chegou aqui na Assembleia e está atrapalhando o Harikatha, porque está chorando muito alto. Por isso, eles expulsaram Srivas Thakur dali. Mas Devananda Pandit não falou nada contra aquilo. Quando o Sr. Chaitanya Mahaprabhu escutou o que tinha acontecido, o Mahaprabhu ficou muito bravo. Chaitanya Mahaprabhu, ele estava fazendo a lila de Nimai Pandit naquela época. Em Navadvipa Dham. Todo mundo respeitava ele como Nimai Pandit. Chaitanya Mahaprabhu veio diretamente no Bhagavad Gita de Devananda Pandit. Tem microfone? Pegou o Bhagavata dele e destruiu, rasgou o Bhagavata. E Mahaprabhu brigou com ele. E disse: você não é qualificado para ler o Bhagavatam. Você está lendo Grantha Bhagavata, o livro, mas você não conhece Bhakta Bhagavata, o devoto do Senhor. Mahaprabhu castigou muito ele. Castigou muito. Porque você não ofereceu respeitos a Srivas Thakur. Srivas Thakur é um grande devoto. Quem é Srivas Thakur? Digam, é Narada Rishi. Brasil. Na lila de Mahaprabhu, ele veio como Srivas. Então, Devananda Pandit segurou nos pés de Mahaprabhu. Mahaprabhu ficou muito bravo. Mahaprabhu não deu misericórdia para ele. E aí, Devananda Pandit ficou pensando: o que eu vou fazer agora? Eu cometi ofensa aos pés de lótus de Srivas Thakur. E ele perguntou para o Sr. Chaitanya Mahaprabhu. Mas Mahaprabhu estava muito bravo. Eu não quero falar nem com você, porque você não ofereceu respeitos a Srivas Thakur. Vakreshwara Pandit, ele tinha um grau de relacionamento com Devananda Pandit, de alguma forma. Então, Devananda Pandit se encontrou com Vakreshwara Pandit. Contou tudo o que tinha acontecido e perguntou: o que eu faço agora? Vakreshwara Pandit veio, se encontrou com Mahaprabhu, acalmou o Sr. Chaitanya Mahaprabhu e disse: Prabhu, não é culpa dele. Dê misericórdia. Mahaprabhu deu misericórdia para Devananda Pandit depois. Ou seja, nessa lila Mahaprabhu explica
of Bhagavad. One is called Dois Grantha tipos de Bhagavad, Bhagavatam, Grantha one Bhagavata is e called Bhakta Bhagavad. Bhakta Bhagavad. Eh? Only reading Grantha Bhagavad, you Apenas may por not ler Grantha understand Bhagavata você talvez não the entenda inner meaning o of significado interno do Bhagavad Bhagavatam. Gita. Prati akshare prati shloke nana artha koi. Krishna Vibhu is great. Krishna Vibhu. Krishna é muito grande. E o Bhagavatam também. Cada palavra, cada sílaba tem tantos significados. O Bhagavatam não é diferente do Krishna. Existem 12 cantos do Bhagavatam. 12 cantos são o quê? 12 partes do corpo de Krishna. Você conhece esse verso? Quantos cantos tem no Bhagavatam? 12 cantos. 12 cantos do Bhagavatam significam 12 partes do corpo de Krishna. Primeiro canto, segundo, são os 2 pés de lótus de Krishna. Pancham Namo Kanthavastu Dasamam Dasamam Mukharavindam Ekadasa Lalato Bhati Dadasa Siras Tamadi Devam Kuruna Nidhanam Kamalavarnam Suhitavataram Apara Samsara Samudra Sedu Bhajamahe Bhagavata Sarupam. Padma Puran No Padma Purana tem essa evidência. Significa que o primeiro e o segundo canto do Srimad Bhagavatam são os 2 pés de lótus de Krishna. O terceiro e o quarto canto são as 2 coxas de Krishna. 2 coxas. Quinto é o umbigo de Krishna. O umbigo de Krishna. Sexto canto e o sétimo, os 2 braços de Krishna. O oitavo, o peito de Krishna. E o nono, a garganta de Krishna. E o 10º, belíssimo rosto sorridente de Krishna. Esse é o 10º canto. 10º canto do Srimad Bhagavatam é belíssimo rosto sorridente de Krishna. 11º canto é a testa de Krishna. O 12º canto é a cabeça de Krishna. A cabeça. Então assim o Padma Purana explica que tem 12 cantos do Bhagavatam, que são as 12 partes do corpo de Krishna. Adideva Swami Bhagavan Krishna, que ele aparece na forma do Srimad Bhagavatam. Ou seja, em Dwapara Yuga, Krishna fez doces passatempos. Está no rádio. Tem rádio? Quando Krishna partiu desse mundo. Em diferentes eras, Krishna apareceu nesse mundo material.
And he killed the demon and nourishment the E ele matou os demônios, nutriu os sadhus. sadhuna vinasaya duskritam Falta contar esse dharma negócio aqui, ó. samsthapanarthayo sambhavami jugi jugi. Sabe esse verso? Paritranaya sadhuna. Paritranayam Chega muito. sadhunam Vocês vão escutar. vinasaya duskritam dharma samsthapanarthayo sambhavami jugi jugi. Jada jadai dharmasya glani bhavati bharatam. Esses dois versos da Bhagavad Gita são muito importantes. Vamos explicar o porquê de Krishna vir de Goloka Vrindavana para esse mundo material. Por que ele vem? Quando os demônios destroem todo o Varnashram, e os sadhus estão desprotegidos. Por isso Krishna aparece nesse mundo material. E ele mata os demônios e restabelece o Varnashram Dharma. Ele restabelece o Varnashram Dharma. Entendeu? Restabelece o Varnashram. Ele protege os sadhus. Especialmente em Dwapara Yuga, Krishna partiu desse mundo material e aí começou Kali Yuga. Nessa Kali Yuga, as pessoas fazem muitas atividades pecaminosas. Em Kali Yuga, todos têm muitos defeitos. Luxúria, raiva, muita idiotice. Quantos defeitos você tem? Inumeráveis defeitos nas almas condicionadas. Infinitos defeitos. Em Kali Yuga, todos têm defeitos, muitos defeitos. Mas ninguém quer olhar os seus próprios defeitos. As pessoas ficam olhando o defeito de quem? Tá vendo? Vendo o defeito dos outros. Entendeu? Quando a gente começar a olhar os nossos próprios defeitos, nossa vida será exitosa. Quando Krishna partiu desse mundo material, começou Kali Yuga. As pessoas em Kali Yuga são muito afetadas por diferentes defeitos. Por isso, Krishna, de novo, então, aparece nessa Kali Yuga na forma do Srimad Bhagavatam. Para poder libertar as almas de Kali Yuga. Por isso que Krishna aparece nessa Kali Yuga na forma do Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Nesse verso, se explica o seguinte. O Srimad Bhagavatam não é diferente do próprio Krishna. Se você se abrigar no Srimad Bhagavatam, facilmente você vai conseguir atravessar o oceano de Maya. Porque o Srimad Bhagavatam é como se fosse uma ponte. Seto, entende? Seto. É uma ponte. Suhrit significa que ele é muito... É um amigo muito próximo e querido dos devotos. Continuando.
But how will you read Srimad Bhagavatam? Como vamos ler o Srimad Bhagavatam? Bhagavad paro, Vaishnavi sthane, ekanta asray karo, Chaitanya Charani. Completely surrender to Lord Chaitanya. Se entregue completamente aos pés de And read Mahaprabhu Srimad e leia o Srimad Bhagavatam with, com o devoto puro do Senhor, Shuddha Bhakta. then you understand the Aí real você vai meaning conseguir entender o of verdadeiro significado do Srimad Bhagavatam. Mahaprabhu told O to próprio Mahaprabhu disse isso para quem? Para Devananda Pandit. How do you know the real meaning of it? Como você sabe qual é o verdadeiro significado do Bhagavatam? Have to give Você respect deve to respeitar Bhagavatam. os devotos Bhagavatam. Bhakta Bhagavata, o devoto do Senhor. Then you understand Grantha Bhagavatam. Aí você vai conseguir entender Grantha So now Bhagavatam, in this way, o livro. Devananda Pandit, he committed offenses. Continuando, Devananda Pandita cometeu ofensa aos pés de Srivas Thakur. Mahaprabhu became E Mahaprabhu ficou muito bravo com isso. So Devananda Pandit, he cannot Devananda Pandit meet with. não conseguia se encontrar diretamente com Mahaprabhu. So Devananda Pandit Então, Devananda Pandit met with Bhakteshwar Pandit. se encontrou com Vakrishra Pandit. Then Bhakteshwar Pandit. E Vakrishra Bhakteshwar Pandit Pandit is very near Jaswara. era muito querido de Mahaprabhu, muito próximo. So Bhakteshwar Pandit, so Devananda Pandit, when he explained his, Quando Devananda Pandit explicou os seus defeitos e tudo, que ele tinha feito de errado, Bhakteshwar Pandit, Vakrishra Pandit Chaitanya Mahaprabhu, ajudou ele a se encontrar com Mahaprabhu. Não, perdão. Vakrishra Pandit encontrou com Mahaprabhu e acalmou Mahaprabhu. mercy, Aí foi onde Mahaprabhu deu misericórdia and Mahaprabhu para himself Devananda told, Pandit. E Mahaprabhu disse: Hey Devananda Pandit, Ó Devananda Pandit, only reading Srimad Bhagavatam, apenas lendo o Bhagavatam, você não vai entender o verdadeiro significado do Bhagavatam. Nangatma Prabhajana Labho, no Medhaya, no Bhaguna Suteno, Jami Vaise Vruntate, no Lapata Atma, Vibrunate. If you read Shastra, you can understand Se você ler as escrituras, você não vai the entender real meaning of Shastra. o verdadeiro significado das escrituras. If you give 1,000 times, give Mesmo que lecture milhares de vezes você dê palestras sobre o tema, about Srimad Bhagavatam, sobre o Bhagavatam, também não vai entender. many people they are doing what is called, Tem muita gente que faz what is called, PhD, PhD PhD in Bhagavad, no Bhagavatam, but they mas não é assim que para entender o Bhagavatam, não tem como. Como fazer para entender o verdadeiro significado do Bhagavatam? completely surrender Você tem que se render completamente aos pés de lótus de Krishna. and read Srimad Bhagavatam under Você deve ler o Bhagavatam sob a orientação de um devoto puro. Ekantasray karo. So Devananda, in this way, Mahaprabhu told to Dessa forma, Mahaprabhu Devananda Pandit, disse para Devananda "Hey, Pandit: Devananda Pandit, listen, Ó Devananda, ouça. respect Primeiro você tem que aprender a respeitar Bhakta Bhagavad. o devoto do Senhor, Bhakta You Bhagavad. understand? Aí você vai conseguir entender o verdadeiro significado Grantha Bhagavad. do Grantha Bhagavat. Esses tem 2 Bhagavatams. Every day you have to serve. Todo dia você deve servir 2 Bhagavats. One is called Grantha Bhagavad. Grantha Bhagavat e Bhakta Bhagavata. O livro do Bhagavatam, Bhagavata, Escrituras Sagradas e o devoto puro do Senhor. Sinnatam Sakatha Krishna. Krishna. Purna Shravana Kirtanam. Javadana. Tantastu Jabrani Javadani. Viduruti Vinati Suhiti Satam. Nashto Prayesu Abhadresu Nitam Nitam Bhagavata Bhagavata Sevaya. Nitam Bhagavata Seva. This one. Nityam Bhagavata Sevaya. Todo dia. Nitam means every Todo day. dia. Nityam significa todo dia. Você deve Serve servir o Bhagavatam todos os dias. Esse tem 2 Bhagavatas. Grantha Bhagavat e Bhakta Bhagavat. First to give preference to Primeiro você tem que dar preferência para servir lotus feet of. os pés de lótus do Bhakta Bhagavat, do devoto puro. This is very important. Isso é muito importante. As almas So condicionadas, easy to elas não understand compreendem facilmente Bhakta Bhagavad. o devoto do Senhor. Why? Por que não? Fala. Por quê? Because Bhakta Bhagavad O devoto do Senhor
Parece um Bhakta Bhagavatam, um devoto puro, parece uma pessoa normal como você. Understand? Entende? I am eating, I am Eu sleeping. como, eu durmo. So, Gurudev O also eating, Gurudeva sleeping, também come e dorme. sleeping or not? Dorme ou não dorme? Eating or not? Come ou não What is the come? difference me and Qual é a Gurudev? diferença entre mim e Gurudeva? I tell you. Diga-me. Qual é a diferença? You are eating, Você come, sleeping, dorme, and the Guru, e o Guru Gurudev also eating, sleeping. também come e dorme, Gurudeva. Maybe Gurudev, he knows Ah, some Gurudeva, talvez ele slokas, sabe mais uns versos, sabe mais versos, né? huh? Tem mais. Yeah, but you know, Mas não é assim. you cannot say this. Você não pode falar assim. Eh? So for this regard, how do you know he is higher than me? Como você sabe que ele é superior a mim? Ou transcendental? Very nice, beautiful katha in Srimad Bhagavatam. No Bhagavatam tem uma história muito bela. When Krishna departed from this Quando Krishna partiu desse mundo material, depois que ele fez seus passatempos, then Uddhav Uddhav felt thankful. Uddhav estava sentindo muita falta de Krishna. Por quê? Uddhava tinha muito amor e carinho por Krishna. Entende? Because Uddhava, he was very Uddhava, ele era muito, near and dear person Krishna. muito íntimo de Krishna. Krishna Sadhita Sakha Sakshat Uddhava Buddhi Sattamam. Srimad Bhagavatam gives evidence. O Bhagavatam declara que Uddhava, ele era muito erudito, muito versado, muito querido ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Perdão, muito querido por Krishna. Shukadeva Goswami disse esse verso, que descrevem as 6 qualidades de Uddhava. Vrishnam Pravaromantri. Primeiro compreenda o caráter de Uddhava. Por que Uddhava, ele era muito querido e íntimo de Krishna? Vrishnam Pravaromantri. Ele era muito proeminente, uma pessoa muito proeminente na dinastia Vrishni, que é, na verdade, a dinastia Yadu. Krishna apareceu na dinastia Yadu. Mantri significa, ele é o conselheiro. Uddhava, ele é o conselheiro de Krishna. Krishna é Bhagavan e Uddhava, ele é o conselheiro. Então quem é superior? Uddhava, que ele aconselha Krishna. Às vezes o próprio Krishna pergunta, Uddhava, o que eu devo fazer ou não? Aconselhe-me. Dá um exemplo para vocês. Uma vez, Yudhishthira Maharaj escreveu uma carta para Krishna. Falou, ó Govinda, ó Krishna, eu quero fazer o Rajasuya Yagya. Qual o sacrifício? Rajasuya Yagya. Vários reis vão vir. Rajasuya Yagya. Mas sem sua presença... Não, sem a sua presença eu não posso fazer nada. Por quê? Yudhishthira Maharaj tem muito amor e carinho por Krishna. Por isso, Yudhishthira Maharaj, ele escreveu essa carta para Krishna. Qual carta? Yudhishthira Maharaj escreveu, Ei Krishna, eu quero fazer... Como fala isso? O Rajasuya Yagya, mas você tem que estar presente. Se você não estiver presente, não vai ser possível. A sua presença é muito importante. A importância não é esse Rajasuya Yagya, a importância é o quê? A sua presença. Então fala para mim quando que você vai. E aí esse convite, essa carta de convite,
E Yudhishthira Maharaj enviou para Krishna. E ao mesmo tempo, outra carta chegou that kings, 99 kings, dos 99 reis que escreveram uma carta para Krishna. Hey Krishna, Hey Karuna, Rei Krishna, now we are in the jail of Jarasandha, agora nós estamos na prisão de Jarasandha. in the prison of Jarasandha. Na prisão de Jarasandha. So Jarasandha, he will sacrifice in front of his sister. Em breve, Jarasandha vai nos sacrificar diante da sua Istadeva. Sacrifice and 100 kings in front Porque ele of fez um voto que ele ia sacrificar 100 reis. 100 reis ele ia sacrificar na frente da Istadeva dele. just one king left. Então só faltava um rei. 99 kings. Tinha 99 reis na cadeia. E ele estava procurando por mais um rei. 100 king will come. E aí, quando tivesse 100 reis, He sacrifice the all king. ele ia matar, sacrificar todos Then diante da sua Istadeva. E aí ele ia se tornar Ajaya and unconquerable. inconquistável. And incomparable. Tá falando muito alto. Invencível. Unconquerable. No one can conquer. Ninguém poderia conquistá-lo ou vencê-lo. All the kings, those who are inside in the jail of Então todos os reis que estavam ali na prisão de Jarasandha ficaram com medo. O que eles iam fazer agora? kings wrote one letter to Todos eles então escreveram uma carta para Krishna. save us. Ei Krishna, por favor, nos salve. So two letters came. Duas cartas então. Krishna. Duas cartas chegaram para Krishna e Krishna leu as duas cartas. Then Krishna is thinking, where I will go. What is my Krishna ficou pensando qual que é o meu primeiro dever, o que eu tenho, para onde eu vou. Porque ao mesmo tempo Yudhishthira Maharaj he tinha convidado para ele participar do Rasa Swaja Yagya e também aqueles reis que estavam lá na prisão de Jarasandha também invited. tinham o convidado. Then one question is coming, Krishna told. Hey Uddhav, what will do now? Aí tem o Krishna ele pergunta para Uddhava, o que eu vou fazer agora, Uddhava? Porque esses reis que estão lá na prisão, They are not my relative. eles não são parentes meus. No blood relation. Não tem nenhum relacionamento de sangue, nada. Then according to the karma, they are in the jail of Kamsa. De acordo com o karma deles, Jail of Jarasandha. eles estão na prisão de Jarasandha. And Yudhishthira Maharaj Já Yudhishthira Maharaj é o meu relative. Because Yudhishthira é Maharaj parente, is the son of Kunti. porque Yudhishthira Maharaj é filho de Kunti. E Kunti Relationship. tem então esse relacionamento com Krishna. That is called what? Auntie. É a tia. This is the relationship. Esse relacionamento eles têm. Então, para onde eu vou? Generally, where you go? Your mother is calling to you. Geralmente, para onde você iria, né? Se de um lado sua mãe te chamasse e do outro lado uma pessoa desconhecida te chamasse, você ia para onde? Decidam. Vocês iam onde sua mãe está chamando, né? Porque é simples, né? The importance Sua mãe está chamando, então calling to your mother. aí você vai dar importância ao chamado da sua mãe. Is it true? Não é verdade? Isso é muito simples. So for this regard, Krishna, Por isso, he asked to Krishna, Uddhava. ele perguntou para Uddhava, fala para mim, o que eu vou fazer agora? Esse grande dilema, né? Para onde eu vou? O que eu faço? Where will you go? Para onde eu vou? Where Fala. will you go? Para onde? You go to Jarasandha. Você vai para a prisão de Jarasandha? Why? Por quê? Jarasandha jail, they are the king. They Ja- are according to the karma, they are in the jail. Porque aqueles reis na prisão de Jarasandha estavam lá por causa do karma And they deles. have no relationship with E eles não tinham nenhum relacionamento parentesco com Krishna. Já Yudhishthira Maharaj, He has relationship ele with Krishna. tem um parentesco com Krishna. Krishna is Bhagavan. He is the supreme Krishna é Bhagavan. personality of Bhagavan. Swayam Bhagavan, é verdade. And his decision is called supreme. A decisão dele é suprema, mas Krishna ele é muito humilde. Uddhava. Então por isso ele pergunta para Uddhava, e Uddhava, para onde que eu tenho que ir? And if I will not go,
Porque se eu não for, First sacrifice, Rajswa Jagga of Yudhishthira, then Yudhishthira become very lá no sacrifício de fogo de Yudhishthira, eh? ele vai ficar muito chateado, porque ele é meu parente. So I had to go there. Então eu tenho que ir lá. Simple. Simples. Krishna estava pensando assim. But Krishna is very intelligent. Mas Krishna, o Dava é muito inteligente. Aí o Dava falou assim, Eh? No. Prabhu, não. If postponed, É, your qual a palavra? Rajswa Jagga of Yudhishthira. Postpondo. Eh? Adie. Ele falou para adiar a cerimônia de fogo de Yudhishthira. Postponed. Esse sacrifício, a cerimônia de fogo tem que ser adiada. Entenderam? So Krishna told, where will you go? Krishna então falou, então onde eu vou? Uddhava told, first you go, Aí o Dava falou, primeiro, você tem que ir to Jarasandha, lá na prisão de Jarasandha para proteger aqueles reis. Os reis que estão na prisão de Jarasandha. well, why? Por quê? Krishna asked Uddhava, Krishna perguntou, give this decision. por que você tomou essa decisão? Prabhu, listen. Aí o Dava falou, ouça, Prabhu. If you protect that the kings, those who are in the jail of Se você proteger aqueles reis que estão na prisão de Jarasandha, in their case, eles vão ficar completamente love and affection. em débito, em dívida com o seu amor e a sua afeição. And always they follow to you. E eles vão sempre seguir você. Eh? Tá muito alto? So your duty first O seu dever primeiro é qual? Jarasandha. Matar Jarasandha. Eh? And all the kings automatically E aí todos os reis they will follow. automaticamente vão segui-lo, seguir você. And then E aí então, with all the kings, com todos os reis, você vai Rajswa Jagga. até o Raja Swaja, até a cerimônia de fogo. Porque se você for sozinho, Of the district, that's another thing. na cerimônia de fogo de Yudhishthira Maharaj é uma coisa, mas se você for com vários reis, que vão estar lá junto com os elefantes, Armies, cavalos, exército, all the kings, todos os reis vão seguir você do lado direito, do lado esquerdo. Não é muito bom isso? then everybody, Aí todo mundo vai glorificar você. your credit. Isso vai ser um crédito para você, é bom para você. Glorify you. Outra coisa é que todo mundo vai glorificar você, como você é generoso por ter feito isso. Uddhava told, Prabhu, Então o Dava falou, Prabhu, you go primeiro você tem que ir na prisão de Jarasandha and kill Jarasandha e matar Jarasandha. and bring all the kings to us. E libertar, trazer todos os reis com você. E aí Krishna ficou muito feliz. Falou, ok, o Dava, agora eu realizo. Por que eu tô falando isso? Porque apesar de Krishna ser Bhagavan, And now Uddhava is agora o Dava tá dando um conselho a ele. Por essa razão, Sukadeva Goswami Pada disse, Mantri means advisor. Mantri significa o conselheiro. Advisor, minister. É um ministro, o conselheiro de Krishna. And is very prominent person of Yadu dynasty. Ele também é uma pessoa muito preeminente na dinastia de Yadu. Krishna Prabhara Mantri. Krishna's Daita Sakha. And Krishna's very E ele também é um amigo do peito, muito íntimo, amigo de Krishna. Uddhava Pala is very sweet. O caráter de Uddhava é muito doce. Small boy in Mathura. Quando Uddhava era uma criancinha, imatura, Eh? ele não via Krishna. His early age, Uddhava Mas- always remember to Krishna. Mas desde muito jovem, ele sempre se lembrava de Krishna. Uddhava he made one Krishna's murti. O que o Uddhava fez? Ele fez uma murti de Krishna e a adorava. Vejam, olhem só, como Uddhava tem tanto amor e afeição por Krishna. Srimad Bhagavatam is Bhagavatam explica Krishna nesse verso. Mantri, Krishna's Daita Sakha. And Sisya Brihaspati Saksa. And Uddhava is the disciple of Brihaspati. E Uddhava é o discípulo de Brihaspati. Quem que é Brihaspati? Who is the Guru. Guru of Ele é o guru dos semideuses lá no céu. Guru. É o guru, And Brihaspati. o Brihaspati, entenderam? Birth chart. Birth chart.
Se o seu Júpiter no seu mapa é muito forte, ninguém vai poder te derrotar. Jupiter, no? Se o seu Júpiter no mapa astral. No mapa astral, If the Jupiter is very se strong, Júpiter for muito forte no seu mapa, ninguém vai poder derrotar você. understand? This is called the astrological chart. Né? No mapa astrológico, Birth chart. seu mapa astral. That is your Você vê? Você olha lá onde que está o seu Júpiter. O que quer dizer isso, forte? which number, which stage, A casa, né? O Júpiter está exaltado. Uhum. which house. Tem que ver qual a casa que tá Júpiter, se tá exaltado ou se tá deficiente, né? Que fala retrógrado. Se Júpiter estiver forte, então Many problems will come, but all você problems will be pode até ter vários problemas, mas todos vão ser resolvidos. problem coming in. Porque problemas acontecem, né, para todo mundo. You cannot say, Você não pode falar, se eu tiver Júpiter forte no meu mapa, então não vou ter problema. Não pode falar assim, né? Na verdade, problema vem, mas todos os problemas vão ser resolvidos, solucionados. in the ocean, big waves coming, Por exemplo, no oceano tem um tsunami, não tem? Não tem ondas, tipo tsunami. but Mas aí, those are, how is called, strong, what is called, pilot, and in the captain, o capitão de um navio, né? then he can save Ele é capaz de salvar o seu navio. So that means is what? Isso significa o quê? Júpiter. Brihaspati. Uddhav, he learned all Shastra from, Então, é dito no verso, né, que o Dava, ele aprendeu todo o Shastra de Brihaspati, and what is his guru? por meio, pelo seu guru Brihaspati. Sishya of Brihaspati, and he is the direct disciple of Brihaspati. Ele é o discípulo direto de Brihaspati. And Uddhava Buddhi, tamam. Uddhava is very intelligent. E o Dava é muito inteligente. Asattamam, he is very calm and quiet. E ele é também muito calmo, He takes a decision tranquilo. and very Ele toma decisões proper. de forma muito apropriada, correta. Sober person means he Uma pessoa sóbria significa o quê? Que ela não toma decisão assim já na cara, direto. Por exemplo, um juiz. he had to listen to sides. Ele não dá já uma decisão antes de ouvir os dois lados, né, da história. Then judge will give Aí depois que ele ouve os dois lados, ele vai dar a decisão. Então, da mesma forma, o Dava, Buddhi, Sattamam. a Shakti, a Dira, é muito tranquilo, calmo. Quantas qualificações o Dava tem? How many? Quantas? Fala. 6. São 6. Uddhav, he got PhD in 6 subjects. O Dava, ele tem PhD em 6 How many subjects? matérias. Quantas? 6. PhD. PhD. Understand? Entenderam ou não? What are the 6 subjects? Quais são as 6? Right or not? Right? Vocês anotaram? Eu já falei isso várias vezes, mas vocês não ouvem. Vishnan Prabhupada. He is Vishnan Prabhupada. He is very prominent in Vishnu dynasty, Judu dynasty person. Então, ele é uma pessoa que é muito proeminente na dinastia Jado. Dynasty was Vishnu dynasty. Vishnan Vrishna, Jado. Prabhupada means Depois, very intelligent. ele é muito inteligente. Famous. Ou seja, ele é muito famoso. Mantri. Mantri means Mantri significa que ele é o conselheiro, que aconselha. Sishya Brihaspati Sakshat. Ele é o discípulo direto de Brihaspati. Mas tem uma coisa aqui. Ele aprendeu todo o Shastra de Brihaspati, mas ele deixou, né, um Shastra. Porque Brihaspati não ensinou um Shastra para ele. Por essa razão, ele não conseguiu entrar na escola das Gopis, ser matriculado na escola das Gopis. Ser aceito, né? Guru Govinda Goswami Maharaj falou que
You understand? Which Shastra Uddhava he did not learn from? Qual foi o Shastra que o Dava não aprendeu do seu Guru Brihaspati? Prema Shastra. Prema Shastra. Understand? Without learning Prema Shastra, Sem aprender Prema Shastra, cannot take admission você não pode ser aceito of Gopi. na Universidade das Gopis. Gopi Vidyalaya. Understand? You read my book. Which book? Vocês têm que ler meu livro. Qual que é o livro? Jewels of the Heart. Os Joias do Coração. Understand? Very nice katha is there. Onde, né, tem um kata muito belo lá. And if you want to admission, Se você quiser ser aceito na Universidade das Gopis, you have to se matricular lá, você vai ter que treinar. how many subjects? Quantas matérias? 5. And Gopi will very nicely train to you. As Gopis vão te treinar direitinho 5 em 5 subjects. matérias. But Uddhav, Mas o Dava he did not não take, he did not learn this subject. não aprendeu esse assunto, né? O Prema Shastra. Tattva Siddhanta Uddhav is very prominent. No Tattva Tato Acidente, o Dava, ele sabe tudo, né? Ele é muito proeminente para ele, né? One thing, Mas apenas uma coisa ele perdeu, né? Ele não tem só uma coisa, que é o Prema Shastra. Ele não aprendeu. understand? So for this regard, Uddhav did not take admission. Por essa razão, o Dava não foi aceito na Universidade das Gopis. Gopi Mahavidyalaya. You have to learn. Você tem que aprender. Then you can take admission Aí você vai poder in the University ser of aceito na Universidade das Gopis, entrar na Universidade das Gopis. Who wants to take Quem quer? Quem quer se matricular e entrar na Universidade? Everybody wants to Todo mundo quer. take Gopi University. Yes. Todos querem, né? Entrar na faculdade das Gopis. Todos gostam, né? Então vocês têm que aprender o quê? 5 matérias. 5 matérias. They will give training. Elas vão te treinar. Later you say, Depois eu falo pra vocês. that will come. Porque agora então vocês vão ficar com esse desejo, né? Eu tenho que Gopi? ser aceito, entrar na Universidade das Gopis. Okay. So the Krishna Brahmantri Krishna Sadaita Sana Sissa Brihaspati Satsa. And Uddhava Buddhi Sattama. 5? 5 or not? You right or not? 5 or 6? Não são 5, né? São 6. I already Uddhav. He did. A de Udava são 6, né? What did you write? O que você escreveu? Subjects that were prominent in Yadu dynasty, very intelligent, famous, advisor of Krishna and director. Dinastia de Ado, muito inteligente. Only 5. 5, né? Ela escreveu 5. Shastra is not learned. Prema Shastra é o 6º? Não. Prema Shastra ele não aprendeu, então não entra, né, na conta. Vishnan Prabhara. Vishnan means a very prominent person in Vishnu dynasty, David dynasty. Everybody is Vishnão significa que ele é muito proeminente na dinastia de Ado. Vishnan. Brishinam. E aí, Prabharo significa que ele é muito famoso. So first Mantri, we have the então escreve assim, anota. second Prabhara. Primeiro é Vrishna, o segundo é Prabharo, o terceiro é Mantri. Right or not? Estão anotando. Fourth, Aí agora o quarto, Krishna's very bosom friend. ele é um amigo do peito de Krishna. Fifth, O quinto is a disciple. é o discípulo de Brihaspati. Sixth, E 6, Buddhi Sattamam. His Buddhi, intelligence. Buddhi Shaktaman. A Buddhi dele é muito calma, é muito inteligente e também ele é muito calmo e quieto, sóbrio. Uma pessoa muito sóbria. Understand? So Uddhav he learned all Shastra from
Brihaspati. O Dava aprendeu todo o Shastra de Brihaspati, mas um Shastra Which Shastra? ele não aprendeu. Qual foi? Prema Shastra. You learned everything, but you did not learn Prem Shastra, then zero. Se aprende tudo, mas não aprende Prema Shastra, então não vale de nada, zero. Then this word only 2.5 syllables. Prema, essa palavra só tem 2 sílabas e meia. And Hindi what is it? Em Hindi, Prem, how many syllables? quantas sílabas tem Prema? Prema. 2.5. 2 e meia. If you learn 2.5 syllables, Se você aprender 2 sílabas e meia, então sua vida vai ser exitosa. O que é isso, Gurudev? Por que 2 e meia? Prem. Why is counting 2.5? Hari should fall. And Prem. Prem means Sanskrit word. And Prem. Sânscrito. Amor, Love, how prem. many words? Love tem amor. English. Em inglês, amor tem 4 letras. And L-O-V-E. Qual que é o sintoma do amor? smile. Sorriso. Smile out. Smile. Smile, que tem 5 letras em inglês. Smile will come. Se você ama, então você vai sorrir. In the same way now coming to Prem. How many letters there? Prem is Sanskrit. 2.5. É letra? That is called É sílaba mesmo? Hindi they are saying. Isso tem prema. Prema tem 2 e meia sílabas. 2 e meia sílabas. Which one is the head? Which one have? I want to know. I don't know. Po and mo. That is called 2 syllables. Or that is called eka. That is called half. That means is lava and beloved middle word. Their affection. Então a explicação é que é o amado e a amada, e no meio tá a afeição, o amor. Vocês não podem entender isso. Se eu falar, vocês não vão conseguir entender. Então você tem que cantar os santos nomes. Ele falou da sílaba, né? Pá, má. Everything can Amar são understand. 2 e o E é a meia. Que o amor é a pessoa amar. Então ele falou que pá é uma, má é outra sílaba, e o E no meio é o amor dos amados, né? Piriti. Piriti. Remember you are saying three. Já a palavra em Bengali, que é piriti, 3. Piriti sabikoi. Piriti means love. Piriti também significa They know amor. the meaning of love. Mas são raras as pessoas que sabem o significado de amor. You understand? No understand. Entenderam? Não entenderam, né? What you understand? O que foi que você entendeu? Love. Love. What is the love? Amor, o que é o amor? Love is Serviço? something De onde vem o amor? two persons. 2 pessoas, That means Visay and Asray. do Vishaya e do Ashraya. Visay and Asray meeting together. Quando o Vishaya e Ashraya se encontram, aí acontece o amor. You understand? Entenderam? Maybe not understand. Talvez vocês não entenderam, né? Então eu vou dar um exemplo. Se você quiser construir uma parede, um muro, Bricks. você precisa de Bricks, understand? tijolos. But only 2 bricks you cannot make 2 a strong tijolos. wall. Mas apenas com 2 tijolos você não vai poder fazer um muro bem forte. Você precisa do quê? Cement. Além dos tijolos, né? Aliás, você precisa do cimento, de areia, de água. In the middle of the 2 bricks, what is that? O que vai ter entre cada um do tijolo? Vai ter um cimento, Sand vai and ter areia e também água misturado. wall will be. Aí essa parede vai ficar forte. So, Visay and Asray. Então, Vishai Krishna e Ashray. is the object of the divine love. Krishna é o objeto do amor divino. Bhakta E o Bhakta, o devoto, é o abrigo do amor divino. Vocês entendem isso? So now how they meeting together? Como que eles agora se encontram? Bhagavan. Bhakta e Bhagavan. Como que eles vão se encontrar? One side Lord, De um lado tá o Senhor e do outro lado tá Bhakta. o Bhakta, entendeu? O devoto. Need blackboard. Precisa colocar um quadro, uma lousa aqui, né? Então colocar de um lado o Vishai e do outro lado o Ashraya. It's called Asray. O devoto é Ashraya e Krishna, o Senhor, ele é Vishaya. Como que eles se encontram, se unem? Prem will become. In the middle, there's a
quando eles se encontram no meio, né, através de prema. É assim, por meio do prema. What is the prema? Precisa de prema, né? Mas o que que é prema? Fala. Fala. Ananya mamata. Ananya mamata. Ananya mamata Vishnu mamata prema sangata. You understand or not? Entenderam ou não? Mamata significa posse. Sentimento de posse profunda, muita posse. Just I told, Como eu acabei de falar. Vishnu Ashray just meeting with not the prema coming. Se o Vishai e a Shrai tiverem se encontrarem, não vai ter o prema ali. O que precisa? Mamata. Precisa de mamata. That mamata possessiveness, that is called the Esse mamata, essa posse, é o prema, é o que é chamado prema. this was the definition of love. Então, esse verso fala da definição de amor. Qual é? Ananya mamata Vishnu mamata prema sangata. Ananya mamata. Mamata should be Ananya mamata. Mamata tem que ser lover and beloved. unidirecionado entre o amado e a amada. Aí vai acontecer o amor. Vocês entendem o que é mamata? What is the mamata? O que é? Highness and mind. É esse sentimento de meu e eu. Isso é meu, isso é seu. Highness and mind. O eu And mamata. e o meu. What is it? Ahangata and mamata. I am here. That means I am the father of my son Krishna. Eu que realizo as ações, né? Ou seja, Nanda Maharaj, ele pensa, eu sou o Son. pai de Krishna. Então, Krishna é Here mamata. o meu filho. E daí vem esse mamata. Mother see nourishment her baby. A mãe cuida do seu filho. Por quê? Mine is son. Porque ela tem essa posse, esse mamata. This is mine. Ele é meu. Understand? This is your issue. Well, this is mine. This is the mamata. É esse meu, né? Esse posse. É o mamata. Prem will not Sem o mamata, in our heart. prema não vai se manifestar no nosso coração. Isso significa que o amado e a amada, Astra, Visay and Astra. o Vishaya e a Shraya, Middle is what no meio do cimento, o que é o cimento? Anandama. Ananya mamata. 128. No, no, it is on. Esse mamata aqui é unidirecionado. This is not. This is mine. Not tameti, mameti. Isso é meu. Isso não é seu. Ele é meu. This is mine. Isso My mother. é meu. A gente fala, né? Minha mãe. What is it? O que você fala? Minha mãe. So mine is come. Então você tem essa Mamata. posse, esse mamata. This mamata also again two types. E esse mamata tem de dois tipos. This mamata depends on your love and affection. Ele depende do seu amor e afeição. So this love and affection mamata again divided into two types. One is called Ele é- Sneha, another is called Ele é dividido em dois. Grita Sneha e Madhu Sneha. love and affection as like O ghee. primeiro é o amor e afeição como o ghee e o segundo é o amor e afeição como mel. So you prefer which one? Então qual que você prefere? O mel? Ananda mamata. So just I explain, love Como eu expliquei, on two this o amor depende disso. Visay and O Asray. Vishai e o Yashrai. No meio, Ananda mamata. o Ananya Mamata. So this that same definition of prema. A definição de prema é essa. Mamata, prema sangata. Vocês não entenderam, não tem problema, mas vocês têm que ouvir de novo, e aí vocês vão esquecer de novo, não tem problema. Quantas vezes ela já ouviu, Taruni, quantas vezes ela também traduz, né? Mas ainda assim esquece. Aprenda esse verso do Chaitanya Charitamrita. Prahlad, Narada, they are and glorified this about prayer. Prahlada e Narada? This is Os dois? Então no verso está dizendo que Prahlada e Narada eles glorificam esse prema. Entenderam? Vocês não esqueçam. so
love, O amor two sides, not one side coming. tem dois lados, não é de um lado só. Understand? I love you, Eu te amo e you love. você me ama. Love is coming two sides. O amor vem de And you cannot make that dois love. lados. Não dá pra você bater palma com uma mão só. Maybe you are. Você precisa de duas, das duas. When you make the clap, Quando você bate palma, hand, then making the sound. junta as duas mãos, aí faz o som, né? E o que que é isso? É prema. Faz assim, aí faz o som. Isso é, então, não é prema. Continuando, né? Por que eu tô falando isso? Krishnam Prabhupada Mantri Krishna Sadhita Sakha Sista Brihaspati Saksa Uddhava Buddhi Sattamam. You're saying Uddhava tells a story that we don't recognize Bhakta Bhagavad, something like that. In the beginning, you're saying that Bhakta Bhagavad is very hard to recognize. Very difficult to understand. You can understand the Bhagavan or Grantha Bhagavad. Então você pode entender Bhagavan e o Grantha Bhagavata, mas eu estava falando antes, né? Mas é muito difícil entender o Bhakta Bhagavata. Por quê? Because who is Bhakta is very humble. And for this regard you can recognize. Porque o Bhakta, ele é muito humilde. Quem é o Bhakta mesmo, ele é muito humilde. Por isso você não consegue reconhecê-lo. The devotee of O Lord devoto is very humble. do Senhor, ele é muito humilde. So you are thinking, I know everything more than him. E você pensa, eu sei tudo. Eu sei mais do que ele. Por quê? Eu como, eu durmo, o devoto também come e dorme. Então por que que ele é mais elevado que eu? Then you can say, okay, he's little bit Você pode até pensar assim, ele tem um pouco de conhecimento, ele tem conhecimento dos Shastras, vai. Porque afinal tem vários anos que ele está estudando, ele fala, né? Mas não é verdade isso. Bhakti is another thing. Bhakti é outra coisa. Bhakti is coming from the inner core of the heart. Bhakti vem do âmago do coração. Understand? Mother she nourishment her son. That is spontaneous. A mãe nutre e cuida do filho de forma espontânea. No need to give it, no need to give the training, mother training and father training. Não precisa treinar, ensinar a mãe ou o pai para isso. From the baby, Logo que a mãe dá a luz love and affection coming with her. ao bebê, espontaneamente ela já vai ter amor por ele. Understand? Love means you. Que significa amor. Seva Vritti, o amor de serviço que vem automaticamente. Por exemplo, Cow. a vaca. Cow, she gives birth to the cow. You can see. That time, Ela pare o bezerro. Quando isso acontece, você pode ver que ela já pensa assim, ele é meu. Aquele bezerrinho, né? How fast you are also cleaning? O que ela faz primeiro, a vaca? Ela limpa com a língua o corpo todo do bezerro. And very mamata. Tem tanto mamatá Go in front of her, then cow becomes que se alguém chegar perto deles, a vaca fica muito brava e chuta pra lá, para longe. this is mine, É meu, not yours. não é seu. Huh? You have seen or not? Vocês já viram isso? First we say, have you seen cow or Em not? primeiro lugar, vocês já viram alguma vaca na vida? Cow and cow. Vaca e bezerro. Já viram? Mamata. Mamata. And this when mamata symptom, mamata is the servitual mode. Esse um sintoma quando você tem esse ananya mamatá é o humor de serviço. Cow she gives the milk in front of her cow. A vaca, ela vai dar leite quando ela tá ali diante do bezerro. So that's called sneha. Isso é o quê? Sneha. Sneha means Sneha quer dizer o quê? affection. Afeição. And that symptom is chitta dravakata iti sneha. Heart melted. Sintoma é que o coração derrete espontaneamente. Isso é meu, ou ele é meu. Then automatically milk E aí, automaticamente, na vaca, o leite ali, ele sai ali do seu Uber, né? Uber, isso como fala? Uber da vaca? because another mamata here Como is fala? saying this Da vaca. just I was explained. Teta da vaca. Last two things. Asra and Visa and the middle Então, prema, né? Ashray, Vishai, no meio tem o Ananya Mamatá. no. It is ananya. This is not yours. This is mine. Isso, na Anya, isso não é seu, é meu. So this is called
If those who understand this, then his life will be Então, successful. aquele que entende isso, né, tem a sua vida exitosa. Prema not so easy to understand. Não é muito fácil entender o que é prema. Nesse mundo material, na verdade, não existe prema, não há amor. We are saying I A love gente you, fala, eu te amo, mas isso não é amor. love this word O amor, absolutely essa palavra, manifests in Guru se manifesta absolutamente em Goloka Vrindavana. Nem mesmo em Vaikunta se manifesta completamente. O que falar então nesse mundo material, né? Em Vaikunta tem amor. E esse amor é chamado o quê? Vaishajya Mudana. Aishadya Mula. Understand? Their love and affection. O amor e a afeição que eles têm pela Istadeva é Jaishvaja, de opulência, humor de opulência. Tem amor, mas esse amor, ele está misturado com a opulência. Vaikuntha, Ajodhya, E Dwaraka, vai Mathura, com Tayodedora Kamatura. everywhere. Vaishajya Mudana. Todos esses locais têm a opulência misturada, né? Mas em Goloka Vrindavana, o amor que eles têm por Krishna é Madhurya Mula, que significa o quê? O que vocês entendem disso, Madhurya Mula? Laukik Sadhguru Laukik Sadbhanuvat Priti. Eles têm amor por Krishna como se ele fosse um membro de sua família, da família deles. how they are love and affection. Eles têm tanto amor e afeição. Vocês nem conseguem imaginar, acreditar. Khanarde, Kalpatte Khanat. Jugaitan Vesanam Chakusa Papishaitam Sunnaida Jagatam Sarvam Govindam Virahe Name. Etc. O verso do Shikshastakam. Chakusa Papishaitam Sunnaida Jagatam Sarvam Govindam Virahe. Mahaprabhu recited this one. Mahaprabhu recitou esse verso. Second, and after Krishna, Govinda. They're thinking million. Segundo sem Krishna, Govinda, elas pensam, parece que é milhões e milhões de anos sem Krishna. They must be in just following the idea. Just second. Esse segundo de um piscar de olhos. If they feel separation of Krishna, then they are slowing down. Se elas, quando sentem separação de Krishna, elas choram They think millions. e pensam They did not see to Krishna. e sentem que é milhões e milhões de anos que elas não veem Krishna. Sunnayata Jagata Sarvam. They thinking this world is Elas completely pensam, empty. esse mundo é totalmente vazio. Tundayate Radha Kunda Tundayate Vagram. Sunnate Mahagushtam. Raghunath Das Goswami explaining this. Raghunath Das explica, This Prajamandal is completely empty. essa Braja Mandala está completamente vazia. When Sarvdamda Raya Ramananda and one by one Mahaprabhu's Parikar, they departed from the Quando Swarupa Damodara era mandando um por um dos parikaras de Mahaprabhu partiram desse mundo, então o Raghunatha Dasa Goswami sentiu separação deles. and Sunnayate Mahagushtam. Gushtam is the bridge. Gostar significa Braja. Ele está dizendo, essa Braja está completamente vazia, Or as like cemetery. como um cemitério. Sunnayati Mahagushtam. Girindra Ajagarayati. Giriraj Govardhan is as like the mouth of python. E Giriraj Govardhana é como a boca de uma piton, uma cobra piton. Girindra Ajagarayati. Ajagar means python. You understand or not? Python, sabe? One word, please. Tem que entender o significado de cada uma das palavras, uma por uma. Girindra Ajagarayati. Girindra means Giriraj Govardhan. Giriraj Govardhana, Ajagarayati. As like the mouth of python. como a boca de uma piton, assim, com a boca bem aberta. Giriraj is Raghunath Goswami glorified Giriraj Govardhan. Raghunatha Das Goswami glorifica Giriraj Govardhana. Very nice and just of Krishna. Como Giriraj Govardhana é tão querido, próximo de Krishna, sem se abrigar em Giriraj Govardhana, ninguém pode alcançar Krishna. Even Srimati Radhika Sri herself Até mesmo to Giriraj Govardhan. a própria Srimati Radhika glorifica Giriraj. Srimati Radhika herself on her own mouth glorified to
Giriraj Govardhan. Ela mesma com a sua própria boca glorifica Giriraj Govardhan. Now Giriraj Govardhan is very near and dearest to Krishna. Como Giriraj Govardhan é And próximo, I querido de was Krishna. Giriraj Govardhan, Jap Rama Krishna Charana Sparsha Pramada. Manu Tanati Swagopa Gani Panyo Sujavasa Kandra Kanda Kanda Mule. Giriraj Govardhan, he always very near and dearest to Krishna. Giriraj Govardhan é sempre muito próximo, querido de Krishna, porque ele serve. É da mesma forma, Raghunath Das Goswami está glorificando Giriraj Govardhan. Hey, Giriraj Govardhana, me dê abrigo bem perto dos seus pés de lótus, porque você é o servo mais elevado de Krishna. Ele fala assim. Raghunath Das Goswami, when he felt lack of separation from the Sutta Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he said, E esse mesmo Raghunath Das Goswami, quando sente a separação dos parikaras de Mahaprabhu, ele diz assim, essa Braja Mandala é como um cemitério. O que tem no cemitério? Ou no crematório, né? Local que eles queimam os corpos. Durante a noite, assim, você pode ver, eles queimam vários cadáveres e aí faz esse som. O som do fogo queimando. Então ele fala, ele compara Braja Mandala com esse crematório que fica totalmente vazio, sem nada. Giriraj é como a boca de uma piton. Antes ele estava glorificando Giriraj Govardhana. E agora ele está falando que Giriraj Govardhana é como a boca de uma piton, assim, ó, com a boca aberta. E o Radha Kunda, Raghunath Das Goswami, ele glorifica tanto o Radha Kunda, porque ele não é diferente de Shrimati Radhika, o Radha Kunda. Você lembra qual que é o verso que ele glorifica o Radha Kunda? Por que Vrindavana é muito famosa, conhecida? Porque lá tem Giriraj Govardhana. E os dois olhos de Giriraj Govardhana são o Radha Kunda e o Shama Kunda. O Giriraj Govardhana, Shama Kunda, Radha Kunda são a essência de Vrindavana. Vrindavana aqui é a Brihat Vrindavana, que é desde Radha Kunda até Nandagaon. E agora o Radha Kunda é como a boca de um tigre. Por quê? Porque agora os parikaras de Mahaprabhu não estão aqui. O local está lá, mas se não tem os bhaktas, os parikaras, o que você vai fazer lá nesse local? Se você for a Vrindavana, o que você vai fazer lá? Onde você vai obter sadhu sanga, rupa sanatana? Não tem a sadhu sanga. Raghunath Das Goswami está pensando assim. Porque um por um dos parikaras de Mahaprabhu partiram.
Kalpatte khanatta khanatte kalpatte. When the prey manifests Mahabhava dasa. Quando Prema manifesta o Mahabhava Dasa, o estágio mais elevado que é o Mahabhava, vão ter 6 sintomas. Kalpatte khanatta khanatte kalpatte. Then, what is it? Tijjag jani prakti lalsa. Always hankari. In the human body, I cannot attain to Lord. Você vai estar sempre ansiando, assim, nesse corpo humano, Of animals, eu não posso alcançar o Senhor. because very humble. Eu tenho que nascer, eu não consegui alcançar o Senhor nesse corpo humano, eu vou ter que nascer no corpo de um animal. Por que ele fala isso? Porque ele é muito humilde. Quer sentar aqui na frente? Pode ir. And all the universe have to say, Todas as Brahmanas, os universos, tremem. É esse sintoma que vem no Mahabhava. O Mahabhava não é uma coisa comum. A gente fala, né? Mahabhava, mas qual que é o significado de Mahabhava? Tem 6 sintomas ali. Se o Mahabhava se manifesta no coração de alguém, vai ter 6 very humble. sintomas. A pessoa vai ser muito humilde. And then another, E outro, qual é? Brahmanda Chavakarita. And whole world have to say, O mundo todo treme. what is called earthquake. A gente fala terremoto, né? Earthquake actually coming from where? De onde vem o terremoto, na verdade? It feels separation from Krishna. Quando Shmatiralika sente separação And that time de whole Krishna, universe, not only the universe, o universo inteiro, não só um universo, mas inúmeros universos começam a tremer. that is called the what is called? Earthquake. Earthquake. Isso é o terremoto, né? A gente chama de terremoto, mas de onde que vem o terremoto? Modern science, they A research ciência moderna, ela dá explicações, né? Através de pesquisa. Tem muito gás ali debaixo da terra, dentro da terra, que às vezes, o que acontece? plates of the gas plates. Tem várias placas tectônicas, né? Que às vezes elas se movem e aí acontece o terremoto. Spiritual science, Mas a nossa ciência espiritual explica que quando o Shmatiralika sente a separação de Krishna, não apenas um universo, mas and universe inumeráveis universos se movem, tremem assim, chacoalham. Vishwanath Chakravarti explica isso de forma muito bela. Brazil no earthquake. No Brasil não tem terremoto, né? Na Califórnia tem. So yeah, Radharani is Então, Radharani, we are not coming. aqui não tem a Viraha de Radharani, né? Não tem, a separação não tem aqui. Or not visible. Or another Brahmanda Chavakarita or another. And Vismriti. That means completely forget herself. Am I? Radha? E o último, né? Ela se esquece completamente quem ela é. Eu sou Radha ou eu sou Krishna? In the fact of separation, Quando Shmatiralika está sentindo muita dor de separação de Krishna, ela escreve uma carta para ele. Sabe quando você escreve uma carta para um amigo? Quando que você faz isso? Quando você sente separação desse amigo. Are you writing or not? Vocês não escrevem cartas? Vocês escrevem cartas hoje em dia? Anyhow, that's the letter. Mesmo mensagens de texto no celular, é a mesma coisa, vai. Feel some Por que você faz isso? lack of something. Porque você sente falta de alguma coisa, tem a falta ali. So in the same way, Então, da mesma forma, estou falando para vocês entenderem. Srimati Radhika, she had to write ela tem que escrever para Krishna, porque ela sente separação, muita dor de separação de Krishna, chorando, chorando. Aí Lalita Devi falou para ela, Hey Radhe, why you are crying. por que você está chorando? Letter to Krishna. Then Lalita Você pode escrever uma carta para Krishna. ink, Lali- paper, and what is called caneta. Caneta. Lalita Devi deu para ela, então, um papel, caneta. And then Srimati Radhika,
Now she is Srimati Radhika, então, trying to write agora ela está lá letter to Krishna. tentando escrever uma carta para Krishna. Just Srimati Radhika, she pointed the tip of the pen, Srimati Radhika só colocou a pontinha da caneta assim, I have to write to Krishna. pensando, eu tenho que escrever para Krishna, né? Hey, Krishna. And this, Começar a escrever assim, né? then I was thinking Krishna, Krishna, Krishna. E aí ela pensou assim, Krishna, Krishna, e começou a chorar e não conseguiu escrever. Then so much absorbed with Krishna. Aí ela ficou tão absorta em Krishna que ela pensou, eu sou Krishna, I have to write to então agora eu tenho que escrever uma carta para Radha. eh? But she could not write, just Mas ela não conseguia escrever, porque estava chorando. E o papel ficou totalmente with that. molhado com as lágrimas dela. Lalita Devi she realized. E aí Lalita Devi Told Radhe, no need. realizou aquilo, viu aquilo e falou, Radha, não precisa mais, agora sua carta já está completa, já acabou, dá para mim. Nicely, package, Então ela pegou, fez um pacote assim, um embrulho muito, muito bonito, né? to Krishna. E enviou ali para Krishna. When Krishna opened Quando Krishna abriu the letter, a carta, page, a página, then Krishna tried to cry. ele começou a chorar. Krishna is thinking, because that is symbolic word. Love means your symbolic word there. O amor é simbólico, é uma palavra simbólica. Symbolic word. O amor é uma palavra simbólica. Love is not direct. Não é assim direto, Love is actually one kind of que, symbolic word. que você vai expressar diretamente, né? Mas ele é de forma simbólica que se expressa. Quando Krishna então abriu a carta, ele começou a chorar. Que tipo de prema tem no coração de Srimati Radhika? Krishna realized the heart of Krishna, ele realizou ali o coração de Srimati Radhika, chorando, chorando. Vejam isso. So this is called the prem. Prem means again, what is the meaning of Isso é prem? prema. De novo, qual que é o significado de prema? Drop of tear. Drop of tear. आंखों के आंसू ही प्रेम Uma gota de lágrima. है. O derramar da You lágrima, cry né? for Krishna, Você chora por Krishna? not really. Você conseguiria chorar por Krishna? Não é tão fácil. Porque num segundo você está chorando e no outro você está rindo. This is not the cry. E chorar não é isso. Understand? Those who are too much laughing, they have too much crying. But too much crying, too much laughing. Quem ri muito chora muito. That is not the E quem chora muito vai rir muito. Isso não é amor. cry. O amor de Srimati Radhika significa isso. Como chorar. Tem que aprender esse verso. Qual que é? Sixastak. O verso do Shikshastakam. Jugaita nivisnam. Chakusapa. Krishaitam. Shunnaitam jagata sarvam. Quem ri muito chora muito. Quem chora muito ri muito. Sixastak. Não tinha absorvendo aqui. Ravane dhara jano akhi barisha. Day and night they are rolling. Dia e noite, chorando, vertendo lágrima. Cry for Krishna. Chore por Krishna. Quem é que vai chorar por Krishna? In this material, people they cry for other things. Nesse mundo, as pessoas choram por outras coisas. Mahaprabhu told, Mahaprabhu disse. when Mahaprabhu took sannyas, Quando ele tomou sannyasi, a mãe Satimata chorava. Mahaprabhu pacified. E Mahaprabhu acalmou a mãe Satimata. Krishna boli kando mago dukha dure jabe. Dakile nimai bole nimai je harame. Mahaprabhu told, oh my mother, Mahaprabhu disse, ó minha mãe will you cry Sati, for Krishna? chore por Krishna, chore sempre por Krishna. Ani rajata kanchan. Ami ani dilodhipa mago Krishna premadhan. Chaitanya. Mahaprabhu told, oh my mother, Shashideva, Chaitanya Chaitanya Mahaprabhu disse, ó minha mãe, ouça, in this material world, nesse mundo material, bringing some wealth, money, giving to the family's member, maintain their families, father, mother, wife, children. o filho, ele ajuda a família com dinheiro para sustentar a família, os filhos, o pai, a mãe. They are bringing wealth, money, these things and maintain the family. Eles mantêm, cuidam da família assim, com dinheiro, né? Com dinheiro, Oh my riqueza. mother, Mas
Don't you cry for me? Ó, minha mãe, não chore I'll por give mim. you Eu vou dar para você. Premadhan. Krishna Premadana. Eh? You say, Anirattanaya Anirajita Kanchan. Ami Ani Divamago Krishna Premadhan. Mahaprabhu. I will give you Mahaprabhu falou isso. Eu vou dar a você for my mother. Krishna Prema. To cry for. Ó, minha mãe, chore, apenas chore por Krishna. Eh? Who will cry for Krishna? Quem chora por Krishna? Ninguém. Eh? Cry for Krishna, Krishna, Krishna. Chore por Krishna. Mahaprabhu. So to us also. Mahaprabhu mostrou isso pra gente. Mahaprabhu was crying. Dia e noite, Mahaprabhu chorava. Krishna, Krishna. Krishna, Especially Krishna. Chaitanya Mahaprabhu, when he was staying in Gambhira, Especialmente quando ele estava no Gambira, Jagannath Puri. em Puri. Ele chorava. कहाँ मोर प्रणनाथ मुरली बदन कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन कहाँ रे कोई दुख के जाने मोर दुख ब्रजेंद्र नंदन बिना हरि मोर दुख का कृष्ण है चंद्रमा का सिखी बिन चमोली है कृष्ण who is the son of Nanda Maharaj. Onde está Krishna, o filho de Nanda Maharaj, Who holds the peacock feather on his turban? que usa uma pena de pavão no seu turbante? And who is the moon of Nanda dynasty? Que é a lua da dinastia de Nanda. Where I'll go? Para onde eu vou? Onde eu vou me encontrar com ele? Kaha Mohar Prananath Murali Vadan. Where I'll go meet with my beloved Krishna. Who plays the? Para onde eu vou me encontrar? Para me encontrar com meu amado Krishna, aquele que toca a flauta. Kaha Mohar Prananath Ele fala assim: Kaha jaun kaha paun Brajendra Nanda. Where I'll go? para onde eu vou? Crying. Sometimes Chorando. Às vezes, Mahaprabhu abraçava Swarupa Damodara Ramananda e falava: ei, Swarupa Ramananda, fale para mim, para onde que eu vou? Chorando, ele falava assim: Krishna é meu coração, Krishna é minha alma. crying and crying. Sem parar de chorar. To cry. Então, chore. Bhakti Dai Madhav Goswami Maharaj. Bhakti Dvaita Madhava Goswami Maharaj escreveu um artigo chamado Krandan. Chore. Just article name is what is O called. nome do artigo é esse: Krandan means cry. chore. Our birth is coming with crying. A gente nasce chorando. When you took birth from the womb of Quando você nasceu do ventre da sua mãe, cried or not? você não chorou? Ask your mom. Pergunta para sua mãe. You forget. Você já esqueceu disso? When we took birth from the Quando a gente nasce do ventre da mãe, all you cry. a gente chorou, todo mundo chorou. Understand? Gurudev one very nice story also. Gurudeva contou uma vez uma história muito linda. One young girl, right? Baby girl. Certa vez, uma bebezinha, Sometimes they are taking the uma menina, what is called dog. Mom, what is it doing? Just a menina, o que que ela faz? É uma menina criança, o que que ela faz? Ela imita a mãe. Quando ela vê, por exemplo, a mãe com um bebê no colo, ela pega uma boneca e fica imitando, como se fosse o bebê dela. Now she is mature. Right? About to young. About to marry. Aí essa menina cresceu, chegou na idade de casar. Já era mais jovenzinha, né? Maior. Now she is qualified to Ela já estava na idade para casar. mature. Madurecida, né? Then after Jovem. few years, Aí, they passado uns anos, married. ela se casou. Then after few years, then she pregnant. Depois de alguns anos, ela ficou grávida. Her mother tell me, E ela falou pra mãe: I don't know when I will give birth the baby. mãe, fala pra mim, quando que eu vou dar luz ao So bebê? maybe I will sleep, then my baby will come out from my womb. Eu não sei quando que vai acontecer isso. Talvez aconteça quando eu esteja dormindo. E aí o bebê sai do meu ventre. Eu não sei quando ele vai sair do meu ventre. Mother, listen. Então, mãe, When I will sleep, quando eu estiver dormindo, I will give birth my baby. eu vou dar luz ao Then you bebê. must make me. Se acontecer isso, se eu der a luz quando eu estiver dormindo, você tem que me acordar, mãe. Me chama. She told, Aí a mãe falou: my darling daughter,
Ó, minha querida filha, ouça. Quando você der a luz ao bebê, that time, before give up the before giving birth the baby, you will antes de dar a luz ao bebê, você vai acordar todo mundo. Na hora de dar a luz, né? Não é verdade isso? Vivo! that you have to purport. Manifested one's heart is the symptom. A explicação, né? É que quando prema se manifesta no coração, o sintoma é esse. Você vai chorar Lie to everybody. e vai fazer todos chorarem. You understand? You will be Entendeu? crying. Você vai chorar. This is it. É verdade. Janmani karmani jani jaluke namani gitani tadardakani gayan madhavat nityati lokavajya. Brain manifested one's and this income. Esse é o sintoma quando prema se manifesta no coração. Às vezes chora, ri, rola no chão. Sometimes loudly laughing, ha 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 ha. Às vezes ri bem alto. Sometimes crying. Às vezes chora. Within tears. Chora. The symptom of prayer. É o sintoma de prema. Sinnan suvadrani ratangapani janmani karmani jani chaluke namani gitani tadartakani gayan madhavat nityati lokavajya. He is not looking to others. Who is saying, what not saying. He is not looking. E ele não vai se preocupar com os outros, o que eles estão falando ou não estão falando, entendeu? Ele não está preocupado com o externo. Ele vai chorar. Por que ele vai chorar? Por que ele vai rir? Às vezes vai se manifestar um humor de separação no coração dele, às vezes vai se manifestar o humor do encontro. Então ele vai chorar e ele vai rir. So, actually, our birth is coming from where? Então nosso nascimento vem da onde? Vem pelo choro. We need to birth from the womb of mother. Quando a gente nasce do ventre da mãe, a gente chorou, não chorou? So this will come in this. Esse é o sintoma. A symptom of praying is laughing and crying. But before that, you said laughing and crying is not love. This is not that when the love is coming, that symptom. And because love is not coming, you are laughing, joking. Esse dar risada e chorar, né? Gurudeva falou que não era amor antes, né? Mas o que acontece? Quando vocês têm amor de verdade, o sintoma vai ser o chorar e rir. Mas antes disso, de ter amor, você não vai ter esse chorar e rir, entendeu? Quando o prema se manifesta no coração, através dos estágios, Shraddha, Sadhusanga, Bhajana, That time he is Kriya, crying, depois do estágio praying. de bhava, né? Quando chorar e rir, aí chega o estágio de prema. Mas se você não alcançar bhava, Laughing and crying. esse rir, chorar, não vai ser sintoma de prema, Understand? entendeu? That's your sentiments. São apenas sentimentos. Manasukata. Sentiments are sentiments. Sentimentalismo. But praying comes. Mas quando prema se manifesta, então, esse é o sintoma. Esses dois versos mencionados no Srimad Bhagavatam. Quem? Naradrish. Quando ele fala o sintoma, né? Quando prema se manifestou no meu coração, eu dancei, rindo, chorando. Apego profundo por Krishna. E tanto faz para ele se alguém glorifica ou blasfema ele. Ele não se importa. São 9 sintomas externos e 3 internos que acontecem nesse estágio, entendeu? Ou seja, quando Bhava se manifesta no coração de alguém, há 9 sintomas externos.
Asipitod Gunanakkane Praditod Vasati Stali Turja Surajita Bhavam Kuri. Then three internal symptoms will come. E 3 sintomas internos. Three lalsa. Bhagavad Prapti Abhilasa. So Vriddha Bhav lalsa. Another Anukulla lalsa. Is the symptom of Bhav. Then when Bhav matured, then will come prema. That time is Sintomas de bhava. E quando o bhava amadurecer, vai vir prema. E aí então ele vai chorar, vai rir. not so easy. Prema not so easy. Prema não é tão fácil assim de se obter. E prema também não pode tolerar. Não é tolerado nesse corpo. O corpo não tolera. Just Bhav coming, Bhav manifested in the heart of sadhak, he had to Se o bhava se manifesta no coração do sadhaka, ele vai ter que abandonar o corpo. Krishna Lila is going on, E aí ele vai nascer and he will take birth in the womb of the gopis. onde estiver acontecendo a lila de Krishna, vai nascer do ventre de uma gopi. Gopi, without getting the body of Gopi, he cannot attend to Krishna. Gopi will not reach. Porque sem obter o corpo de gopi, não dá para obter Krishna prema. Não é tão fácil assim. Tem que passar por todos esses estágios. Então isso é amor. We are thinking it is love. A gente fica pensando que o que é amor, né? Prema. Mas prema está, na verdade, muito longe. Leva um tempo fazendo bhajana e sadhana, passando por todos os estágios. Nishta, Ruchi, Asakti, Bhav, Ruti, Rati, Bhav. Ruti, first comes Ruti. Primeiro é Rati, né? Roti, e depois Bhava. And pain comes. Sometimes also Ruti and Bhav look like same, but little different. Às vezes Rati e Bhava parecem o mesmo, mas tem uma diferença. Sakharuti, Sakha Madhurja Ruti, by Vatsalya Ruti, Vatsalya Bhav, then Madhurja Ruti, then Madhurja Bhav. This is sometimes people they also think Ruti and Bhav both are same, actually not same. Às vezes as pessoas acham que Rati e Bhava é a mesma coisa, mas não é. First come is Ruti. Ruti means Primeiro é Rati que vem, que é o apego profundo. then Ruti. É a Shakti e depois é Rati. Then coming Bhav. Aí vem Bhava. Some very subtle. A diferença é sutil, mas tem. So different things. Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujjal Mani Grantha, very nicely No, and elaborately. no Bhakti Rasamrita Sindhu, no Jalani Lamani, tudo isso está explicado de forma muito linda e elaborada. Prem Dasha. Aí depois chega o estágio de Prema. Then coming E depois de Prema, Ma, Sneha, Pranay, Mam, Rag, Anurag, Bhav, Nayaraga, then Nurag. Mahabhav also again, E Mahabhava, Rura, Adhirura, Rudra, Arirura. E até chegar that is called Mohan, Mohan, then Madan, Madan Madanakha e Mahabhav. Madanakya Mahabhava. Madanakha Mahabhav only E esse Madanakya Mahabhava Srimati Radhika. existe apenas no coração de Srimati Radhika. So when that the what is it? Sneha Man Pranay Rag Anurag Bhav Mahabhav. When Mahabhav will come, that time that six symptoms automatically will come. Quando Mahabhava surgir, Not because of vão ter 16 sintomas. 16 sintomas. this and Brahmanda Chabakari and whole Brahman and universe start to Os universos todos vão tremer. Jani Bhakti Lalsa. Only Hankari. In human body I cannot attend to. E você vai estar sempre ansiando. Nesse corpo humano, eu não posso alcançar o Senhor Krishna. This is the humility. There is É a humildade, né? A Dênia, humildade. Srimati Radhika she says. Srimati Radhika está dizendo. In my Rei Sakis, and what is called ladies what is body? Three sorry. Woman body I cannot attend to. nesse corpo feminino de mulher, eu não posso alcançar Krishna. It is I pray to Vedanta and Pravina. And I give up this body and I take back the body of deer, A minha oração para of cow. providência é que
eu abandone esse corpo e obtenha um corpo de um animal. how they are loving and affection. Pássaros, veados, né? Como eles têm amor e afeição. They don't understand. Essa é a humildade. Danna Somuragata Hiranyita Jananupattu Vichitra Vesam Akarna Venu Ranitam Shri Krishna Sara Pujadunum Vechapamena Srimati Radhika says, Srimati Radhika disse: in my woman body I nesse meu corpo de mulher eu não posso me encontrar diretamente com Krishna, tem tantos obstáculos. Mas se eu nascer no corpo de uma corça, um veado, vai ser muito fácil eu me encontrar com ele. Por isso ela fala assim: esse veado, o macho e a fêmea, como eles correm atrás de Krishna quando eles ouvem o som da flauta, eles saem correndo atrás dele. Srimati Radhika diz: Purvaraga no Venu Gita. Purvaraga Man Pravasi Prima Vaititya. Purvaraga. Talvez vocês entendam ou não, né, quando eu estou falando essas coisas, mas eu tenho que falar. Antes do encontro, o amado e a amada, eles expressam os seus sentimentos, o seu bhava. Isso é Purvaraga. Srimati Radhika está pensando: como que eu vou encontrar com meu amado Krishna, Govinda? Qual é a essência da vida, o significado da vida sem me encontrar com Govinda? Qual que é a essência da vida? Me encontrar com meu amado Govinda. Narottama Das Thakur fala bem humilde: por que eu estou nesse corpo se Prema não se manifesta no meu coração? Se eu não me encontro com Krishna, qual é o sentido? Essa canção, Janila Primadana. Essa é a humildade dele. Isso é a humildade. Vejam. Ele chora, chora. They meet with Krishna. Gopi, they meet with Krishna. As gopis se encontram com Krishna por quanto tempo? Na dança da rasa, quanto tempo? Por quanto tempo Krishna se encontra ali com as gopis na dança da rasa? Quanto tempo? Está no plural. Está no plural. Muitas noites de Brahma, no plural. Uma noite de Brahma significa 1000 vezes as 4 eras, as Chatur-yugas. Então, assim, as gopis, elas se encontram com Krishna, fazem a dança da rasa por... Não é uma noite de Brahma, mas milhões e milhões de noites. As gopis se encontram com Krishna e realizam a dança da rasa. Você não é capaz de imaginar uma coisa dessa. Mas ainda assim elas pensam: a gente se encontra com Krishna apenas por alguns segundos. Kalpate Kanarda. Por milhões e milhões de dias de Brahma, as gopis se encontram com Krishna, mas elas sentem, elas acham que é um período de tempo muito curto. Kanate Kalpata significa que se por um segundo elas se separam de Krishna, elas não podem tolerar. Só um segundo de separação de Krishna, elas não podem tolerar. Elas sentem que são milhões e milhões de dias de Brahma que elas não se encontram com Krishna. Mas é um piscar de olhos.
And that second Esse segundo do piscar de olhos, de separação que elas têm de Krishna, elas sentem que é milhões e milhões de dias de Brahma. O universo inteiro, a Brahmanda inteira, ela treme, especialmente quando Shrimati Radhika sente separação de Krishna. Não é só o universo, não. Na verdade, milhões e milhões de universos começam a chacoalhar. Isso é o quê? Que é isso? Terremoto. A gente chama de terremoto. And another, what is it? Anadika Buddha Kalpati Kanandar Brahma Chivukarita. Asanna Janata Hit Vidulan. Sanskrit word. What did he say? O que eu falei? Asana Janata Hit Hit. Vidulan. É a última palavra. And all the living entities. Todas Human beings. os seres vivos, especialmente o ser humano, Completely agitated, no? They don't know what is o the coração deles why your mind disturbed. hesita, eles não sabem o que está acontecendo. Às vezes sua mente fica perturbada, não fica? You cannot find out the reason. Você não consegue achar nenhuma razão para que tua mente está desse jeito. When Srimati Radhika feels separation from Krishna, Quando Shrimati Radhika sente separação de Krishna, and human beings todos os seres humanos ficam com a mente completamente perturbadas, ficam assim com a mente chacoalhada, entendeu? Asanna Janata. Isso é asana, janata. Qual é a palavra? Deixa eu ver. Qual é essa última palavra que significa chacoalhar? Bilolam. Por que a sua mente fica perturbada? Às vezes você não consegue nem saber por que a sua mente está assim, mexida. Reaction coming from where? Isso, na verdade, é a reação de que vem da onde? De Shrimati Radhika. Vishwanath Chakravarti Parisi. Asanna Janata Hit Vidulan. Isso é explicado por Vishwanatha Chakravarti. Mahabharata. O estágio de Mahabhava, quando ela está em Mahabhava Dasa. What is it? Vismriti. Atma Vismriti. Atma Bismitri, que significa Forget herself. que Shrimati Radhika se esquece completamente dela mesma. Srimati Radhika, she is going to write to, Quem ela é, né? Como eu falei antes, Shrimati Radhika, ela vai lá escrever uma carta para Krishna. but she is writing letter to Mas aí ela acaba, Radhika. ela escreve uma carta para Radhika. Ou seja, Shrimati Radhika está pensando, eu sou Krishna e eu estou escrevendo uma carta para Radha. Understand? Not understand. Não entenderam, né? You learn it. Você tem que aprender. Tem que ouvir de novo, de novo. Again, E read. hã? If you Ler. Tem que ler. read, you will forget again. Ask. Se você não ouvir, não ler, você vai esquecer. Aí você vai vir perguntar de novo, aí você vai esquecer, entendeu? Vocês são loucos, né? Pagam. Listen and Ouça e leia. how to read. You write. Como que você vai ler? Escreve. Yesterday, Tem que escrever o que eu tô falando, aí depois vocês leem, entendeu? cards from Ontem eu contei pra vocês a história, que vocês todos receberam essa maldição de Gautama Rishi, de que vocês iam perder toda essa capacidade de manter a memória, entendeu? memory card. Finish or not? A memória, né? Essa capacidade de reter a memória. Vocês não têm mais isso, vocês não têm isso, né? Não funciona a memória de vocês. Memory card finish. A memória do quê? Memory card, o cartão de memória. Tá cheio o cartão de memória, entendeu? Aí você vai ter que ir lá no mercado, na loja, comprar um novo cartão de memória. Entendeu? What do you say? Asanna Janata Hit Vidulan Atma Vismriti. Mahaprabhu also told me. Am I? Mahaprabhu também. Chaitanya. Eu sou Chaitanya, ele falou. Mahaprabhu absorbed. Às vezes Mahaprabhu ficava absorto no mesmo humor de Shrimati Radhika e ele falava para Swarupa Damodara. Ele perguntava, ei Swarupa, eu sou Chaitanya? Atma Vismriti. Isso é Atma Vismitri. What is the time now? Qual que é a hora agora? Tá na hora da prachada, né? Hari, hari, bo. If Não precisa entender, só escutar. suffering the disease burn, Hã? É doce ou não é? De qualquer forma? cannot eat the É doce ou não é? Harikata. O harikata é. diabetes. Quem tem diabetes? Diabetes low. Pessoa que tem diabetes não pode comer açúcar. Uma araçagula, um docinho, por exemplo.
Mas ela pode ver, ela pode olhar, né? See or not? Ela vê, né? Smell? Thinking, oh my God, very long, give me, Aí a pessoa pensa assim, oh meu Deus, quando que ele vai... give me this diabetes. Por que você me deu essa diabetes? Todo mundo tá lá comendo esses doces, White rasgulla. essa gula linda, branquinha, e eu não posso. You watching or not? Vocês não... But doctor told, don't. Ele fica olhando, né? Só pode olhar, porque o médico falou pra ele, você não pode comer essa gula, senão você vai morrer. Vai morrer, né? É o exemplo esse. That means you can see, you can receive. Quer dizer, então, que vocês podem ver, quer dizer que você pode ouvir. Não tem problema, vocês ouvem o Harikata, mas vocês não entendem, não estão entendendo, né? When you understand. Quando que vocês vão entender? Quando você fizer Bhajana Sadhana. E aí, pela misericórdia de Krishna, né? Bhagavad Kripa. Então, ouçam. Pratama bhakti and sarvam. Adu Guru Mukha Hari Katha Sravanam. Vishnu Chakravarti. First to listen. Vishnu Chakravarti explica. Primeiro você tem que ouvir a do Guru Mukha Harikata Shravanam. Você tem que ouvir Harikata da boca do Guru. E aí você vai ter fé. Understand? Entendeu? Não entendeu, né? Okay, now take a shot.